Estamos recebendo o doutor João Bergamaschi, ortopedista e traumatologista do Hospital Samaritano e da Clínica Kennedy Brasil. É isso, doutor? É isso. Doutor João, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite a todos os participantes aí, o pessoal de casa. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu ver aqui o que postou o Jailson no Instagram. Obrigado pelas mensagens de carinho, estou cada dia melhor, o guerreiro vai voltar mais firme e forte. Doutor João, queria que o senhor fizesse uma explanação aí do que é isso. Enfim, a gente está meio... Ontem eu fiquei chocado, falando, uma coisa raríssima. O presidente do Palmeiras, no Bola da Vez, disse que ele tinha defendido pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil, já com a lesão. Ele disse que ele sentiu, quer dizer, que a lesão ocorreu, não sei, no terceiro pênalti, né? Que nos dois últimos, portanto, ele já estava com a lesão, enfim. Na verdade, assim, nós vamos trabalhar um pouquinho com especulação, porque em nenhum momento ainda o próprio departamento médico do Palmeiras confirmou que é realmente esse tipo de lesão. Gustavo, outros médicos da equipe médica falaram um pouquinho sobre a raridade da lesão, um pouquinho sobre a epidemiologia, um pouquinho talvez do tempo de reabilitação. Tá? Então, com essas informações, a gente imagina que seja uma lesão específica aí da musculatura ou do tendão do ilio-psoas. Ilio-psoas, que é uma musculatura profunda do quadril, que ela conecta a parte de baixo da coluna à parte mais alta do quadril. Tá? E realmente esse tipo de lesão em pacientes jovens, atletas, é raríssimo. Então, o que a gente observa na própria literatura médica é essa lesão, não somente uma ruptura total, mas muitas vezes uma ruptura parcial em pacientes idosos, em que a musculatura já sofre um processo de degeneração. Mas pacientes ativos, pacientes que têm uma massa muscular mais bem condicionada e pacientes atletas, isso realmente é muito mais raro. Ela é rara porque é profunda, porque é um músculo profundo, protegido, é isso? Ou porque não é exigido pelo atleta? Não, ele é muito exigido. Essa musculatura é responsável pelo movimento de flexão do quadril. Então, é uma musculatura exigida a todo instante. É que como é uma musculatura mais forte, mais bem condicionada, ter algum tipo de lesão realmente é mais raro. Não especificamente pela localização, mas pelo condicionamento natural que essa musculatura tem. É uma musculatura mais forte. As lesões musculares, elas são geralmente acometem geralmente a musculatura mais periférica do quadril, da coxa. Então, a gente observa aquela ruptura posterior da coxa, região do quadril, dos adutores. Então, a musculatura mais periférica, não tanto uma musculatura mais profunda e mais tão bem condicionada assim. E a grande questão aí, o link, que a gente até aproveita para poder falar sobre o NFL, a NFL, é que uma das descrições de casos na literatura é de um atleta da NFL, então... não é que seja comum lá? Não, também não é comum. Essa questão da literatura, eu li acho que no estado que são 3 casos relatados na literatura médica. Isso significa que, enfim, 3 casos relatados é uma coisa, né? Evidentemente existiram muitos outros casos. Existe mais algum outro que não foi relatado. Mas não é uma lesão que tem a ver com os movimentos da NFL, porque, pelo que o senhor disse, é uma coisa que, enfim, que não acontece em atletas. Não está condicionada a uma modalidade esportiva. Tá? Então... Agora, as contusões mais frequentes, evidentemente, elas também, pela frequência, elas favorecem um conhecimento, um avanço no tratamento. Essas mais raras, sim, como é que é para o médico? O médico, tudo bem, ele tem o diagnóstico, ele conhece a lesão, mas é algo que até a literatura foge um pouco... Hoje a informação ela está em todos os lugares, né? Então o que acontece ou na Europa ou nos Estados Unidos a gente tem acesso, e a mesma coisa que acontece aqui eles têm acesso, tá? Então essa questão de buscar novos tratamentos, isso é muito rápido, tá? E sem dúvida nenhuma, pela raridade da lesão, talvez a gente tenha um pé atrás para poder passar mais informações, talvez um pouco mais precisas. Vai ficar um mês, vai ficar 1 mês e meio, vai ficar 2 meses em repouso fazendo reabilitação. Mas, de uma forma geral,
o tratamento vai seguir uma linha das lesões dessa musculatura em pacientes não atletas ou uma lesão parcial, que é um tratamento muito provavelmente não cirúrgico. Tá? Obviamente, isso é um pouco precipitado, talvez, a gente falar de uma forma mais incisiva, porque a gente precisa ter acesso aí Claro. aos exames, ao exame físico do próprio Jailson. Tal, mas nem no caso de uma ruptura completa não há intervenção? Algumas situações é necessário, porque quando o músculo ou o próprio tendão ele sofre uma retração muito grande, ele perde... Tem que pescá-lo, né? Ele perde a capacidade de contração. Então, durante um movimento de contração, ele acaba perdendo a potência muscular. Tá? Mas se não é uma lesão que tem uma contração muito grande, o próprio organismo ele é capaz de cicatrizar a lesão no tendão, a lesão na musculatura de uma forma satisfatória. A questão, o grande lance, acho, em indivíduos atletas de alto rendimento é que talvez uma intervenção cirúrgica acelere a recuperação. Então, traga uma anatomia um pouco mais normal, tá, da musculatura ao que era anteriormente a lesão. O tratamento mais conservador pede mais tempo, o outro é mais invasivo, mas ele pode acelerar. Reabilita geralmente de uma forma um pouco mais precoce. Mas esses casos que são relatados, você sabe o que eles traziam de recuperação? Os casos relatados, eu não sei se são casos relatados de pacientes idosos ou de pacientes, enfim, do portador típico desse problema, né? Ou do esportista. Se é do esportista, você sabe qual é o histórico de recuperação desses casos? Tá. Os casos relatados, tive acesso a 2 publicações e foram tratadas de uma forma conservadora e teve uma evolução satisfatória. Tá? Então, em pacientes idosos existe uma gama de publicações que tem um número maior de indivíduos analisados e a grande maioria é tratada de uma forma conservadora. E no caso dos atletas que você viu, que você teve acesso, eles voltaram a estar prontos para a prática desportiva? Claro, a gente tem que fazer sempre o adendo de que isso não significa que esse é o prazo de recuperação do Jailson, mas só para a gente ter uma ideia, em quanto tempo eles levaram para estar aptos a praticar esporte? O tempo de cicatrização desse tendão geralmente é entre 8 a 12 semanas. Então, entre 8 semanas é um tempo aí que existe já um grau de cicatrização que permite uma carga um pouco maior. Tá? E realmente voltar, talvez fazer uma movimentação um pouco mais intensa. A gente consegue observar ali a musculatura sendo responsável pela flexão. Mostrar aí, por favor, o doutor João. Vamos lá. Aqui é um desenho esquemático, né? Um vídeo mostrando... Tá? A origem dessa musculatura, que é dividida em 2 partes, tá? Tanto na região do ilíaco, tá? E outra parte dessa musculatura que é originada na região mais baixa da coluna lombar, tá? Na face lateral da coluna, nos discos e nos processos transversos, que foi a região onde foi acometida e onde teve a fratura do Neymar há um tempo atrás, foi no processo transverso. Então, esses 2 grupos musculares, eles se unem e se conectam aqui à parte mais superior, parte mais alta do fêmur. Tá? Outra coisa importante é que, em alguns casos relatados, mais em paciente idoso pela fragilidade óssea, existiu uma fratura no local de inserção. Doutor João, desculpe, se você quiser inserir alguma... Aí tem uma palheta que você pode usar a cor aí. Perfeito. Então, existiu uma fratura. Você pode pausar. Vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente poder... Fique tranquilo que eu sofro mais do que você quando eu vou. Né? Ótimo, bom saber. Então, aqui, perfeito. A gente consegue observar o local onde é inserida a musculatura. Então, algumas situações ocorre fratura nesse fragmento do fêmur, tá? Em que algumas situações precisa ser reinserido, tá? Mas a lesão... O músculo acaba no osso? Acaba no osso. Geralmente ele penetra o osso? Como é que é? Ele é grudado? Ele é preso na superfície externa do osso. Que loucura, não? Tanto na parte de cima quanto na rindo porque parte vocês de baixo. entendem? Não, a pergunta é boa, mas é ele é amarrado. E a hipótese realmente é que tenha ocorrido a lesão,
nesse segmento, numa transição entre a musculatura e o finalzinho do tendão. Isso é hipótese. Então, a gente está trabalhando aí com uma hipótese. Já se sabe se ele vai para os Estados Unidos ou não? É só uma consulta que o Palmeiras está fazendo? Não, acho que foi, pelo que eu li, foi uma consulta a um especialista da NFL, que acho que até pelo que o doutor falou, também não é que ele deve ser um especialista nesse tipo de lesão. Ele é especialista em jogadores da NFL e parece que um deles teve esse problema, porque não é uma coisa que acontece nem na NFL, isso é uma coisa comum. Tá, e hoje essa troca de informação eu acho que é importante, porque o grande beneficiado vai acabar sendo o próprio atleta, né? Porque tem algumas informações que às vezes são trocadas e isso acelera a recuperação de uma forma que, sem dúvida nenhuma, agiliza a recuperação. Então, essa musculatura é responsável pelo movimento de flexão do quadril. Então, muito provavelmente, durante alguma impulsão para realizar a defesa de um dos pênaltis, foi quando culminou aí, quando foi o estopim dessa lesão. E a gente tem que considerar também toda essa carga tensional que o próprio time do Palmeiras vem carregando já há algum tempo. Então, existe essa expectativa de vamos vencer o Mundial, vamos vencer o Real Madrid, que a própria torcida criou, e isso gera uma tensão nos próprios jogadores, que isso pode... Isso que essa ligação que você está fazendo, eu acho bem legal para quem nos assiste entender como o ser humano, você não pode dividir o ser humano, né? Não tem como. Você está falando de uma coisa, algo que é emocional, físico, psicológico, quer dizer, interferência disso. Nós estamos falando de outra que é uma questão física, mais objetiva e concreta, talvez. Porque se a gente pensar só na questão física, não tem porquê, porque eles recebem um atleta, nós estamos falando de um atleta. Treinamento preventivo de lesões muito grande. Então, naquele momento em que o Jailson se viu eliminado da Libertadores, então existiu uma contratura muscular muito grande e isso, com certeza, tem influência nesse processo aí de lesão, sem dúvida nenhuma. Não só ele, os outros jogadores que também estão bom que fiquem vetados pelo departamento médico em tratamento também. Ele já é um veterano. O fato de ser um jogador para a parte final da carreira 35. Significa em tese que talvez a intervenção cirúrgica fosse mais aconselhável pelo fato de poder acelerar o processo de recuperação? Como é que se avalia? Isso, a gente está trabalhando numa teoria, mas essa ideia faz sentido. Então, esse conceito de tentar um tratamento mais rápido para ele se recuperar e conseguir fazer aí uma temporada a mais nesse final de carreira, talvez seja uma opção viável, tá? Mas, mais uma vez... O que aconteceu com o Jailson foi um rompimento, só para... Já que a gente tem o desenho, né, fica até fácil. Está ligado a tendão e músculo, é isso? Então, a musculatura ela é presa, geralmente, num osso e depois ela se prolonga a um tendão e o tendão é preso nesse osso, tá? Então, assim, a hipótese, tá? A especulação é que existe uma lesão nessa transição do músculo do tendão. E o tendão onde é inserido no osso. Que é geralmente uma região de fragilidade maior. Então... É um tecido dentro do osso que... Não fica dentro, ele fica periférico, ele é inserido na borda. E se houver um descolamento, como é que a medicina resolve isso? Dependendo do tendão, ele precisa ser reinserido. Então, algumas situações... Se não é dentro, se é colado, como é que faz? Ele é reinserido fora. Então... Muitas vezes... Que loucura. Vamos expandir um pouco, tirar aí o foco do ilho psoa, mas se um tendão ele é reinserido, geralmente usa-se uma âncora, como se fosse uma âncora de navio, para poder ficar preso no osso e amarra esse tendão nessa âncora para poder funcionar como ponto de inserção, como ponto de fixação. Um joelho atualmente, assim, tem próteses, né? Tem. Prótese no joelho. Os idosos. Eu tenho um tio que botou o joelho novo. Você viu o pós-cirúrgico, como é que é? Eles usam... Sim, eu vi um joelho. Grampos. No caso, era grampo. Não sei se... João, parece que alguém pegou o grampeador e veio de lá até aqui. É um negócio impressionante, cara.
esse grampo substitui os pontos. Os pontos, então, era ponto. Agora pode ser ponto com fio ou esse grampo de sutura. E quando tem um rompimento do tendão de Aquiles, é uma coisa terrível, porque, como você citou aí... Inserção ali. Nós temos alguns exemplos de uma má experiência aí de lesões no Aquiles, o próprio Adriano. Né? Então, então, isso acabou prejudicando muito no retorno. Aí, nesse caso, também tem que puxar e amarrar lá embaixo. Exato. Enterrar. Pra reinserir. É que aí, doutor, eu imagino, em qualquer caso, né? Mas no caso do tendão de Aquiles, o senhor citou um exemplo, a dedicação de quem passa por uma cirurgia com dessa certeza. para o retorno tem que ser um negócio absurdo, porque imagina ainda mais na articulação, né? Quer dizer, e aí faltou para ele. Mas, João, você tem que ser Sabe quando 2 períodos no mínimo por dia. Não, o Jailson vai se recuperar bem. Ele Jailson, tá super tranquilo. focado. Espero que você esteja vendo o programa e esteja mais tranquilo do que nervoso, né? Porque... Agora, só para a gente esclarecer até, doutor, pelo que eu entendi, assim, o processo de cicatrização em 2 meses, pelo que você disse, ele já começa a acontecer e atingir até bons níveis. Mas vamos fazer o pensamento pragmático. Existem mais 3 meses de futebol neste ano. Seja a recuperação mais breve ou seja a recuperação mais demorada possível, a gente pode dizer que o Jailson joga futebol a partir da pré-temporada do ano que vem? Ou isso pode se estender até mais? Quer dizer, ele pode não estar ainda à disposição. A gente não tem certeza ainda do problema, mas tem uma ideia do grau dele. A gente pode ter certeza que ele estará à disposição para a pré-temporada do próximo ano. Se tudo ocorrer bem, muito provavelmente ele vai estar disponível aí para poder voltar a treino, acredito que na pré-temporada, tá? Quando eu ouvi a primeira vez sobre a lesão, sabe o que eu imaginei? Que era uma lesão comum a halterofilista, levantador de peso, que faz aquele levantamento. Que é a lesão ou do peitoral ou do bíceps. Que já não tem nada a ver com, com essa flexão. Quadril, Foi quadril. Tá? Que a lesão do peitoral ela é uma lesão mais comum, né? Então isso já tem aí vários relatos e até mesmo no Brasil. Eles amarram, né, aquele cinto largo eu não sei se é para conter musculatura ou... Aquele cinto geralmente contribui para poder não ter nenhuma lesão no reto abdominal, na musculatura do abdômen, nem tanto a musculatura mais alta dos ombros ou do peitoral. Eu imaginei aí que protegia todo ciático, tudo. O ciático passa próximo, né? Vamos retomar aqui. Mas o ciático ele passa próximo. Fazer uma consulta com o doutor. Você já estava fazendo antes, né? O SAMU para levar. Não sei. Vocês estão brincando? Eu estreiei a ambulância da TV Gazeta, aliás, da Fundação Casper Líbero. A gente fazia um jornal lá na Gazeta, para o jornal, a Gazeta Esportiva, TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, Gazeta FM. A gente fez um jornal, chamava Bife, um jornal bem passado. E a gente fez uma campanha no jornal, que era distribuído para os funcionários, para se ter uma ambulância à disposição dos funcionários. E eu estreiei a ambulância. Haveria de ser quem, né? O Galvão Bueno. E podemos saber o motivo? O ciático. Fui levado para Vila Nova Cachoeirinha de ambulância, na boa, mas assim, imobilizado. Eu não conseguia me mexer de dor. E fui num médico japonês, na Vila Nova Cachoeirinha, que era condecorado pelo rei Hussein da Jordânia. Tinha lá uma foto dele, ele era recebido com tapete vermelho. Toda vez que o rei, pequenino rei Hussein da Jordânia, tinha problema de ciático ou de coluna, ligava para ele ouviam buscá-lo, eu não sei direito como é que era, eu sei que ele embarcava imediatamente e ia lá cuidar do rei Hussein. Não, foi bem assistido então, pô. Foi bem assistido. Então o ciático, ele passa na região posterior, né, na parte de trás do quadril. É o oposto. É o oposto, tá? Essa lesão é mais na parte interna, que a gente chama mais medial. E o ciático, ele sai da coluna e passa pela parte mais posterior do quadril, tá? Então não tem muita relação com esse tipo de lesão. Essa máquina é fantástica, né? Coisa impressionante. Vocês têm que cuidar bem.
E esse é o movimento, né, doutor? O movimento anterior, assim, dessa contusão do Jailson, a gente vê ali, esse movimento, essa musculatura, ela está, assim, independentemente de ser um atleta ou não, de quem não é um atleta, tá o tempo todo. Movimento corriqueiro do dia a dia. Não é o fato de ser um atleta. Claro que o atleta pode ter um outro uso da máquina, né? A gente sabe que nós não vamos encontrar muita saúde, às vezes, num atleta, né? O desgaste da máquina, a gente está falando de esporte de alto rendimento, a cobrança é alta também. Sem dúvida. Mas é algo que pode estar presente na vida de... Ainda bem que não, né? Mas de muita gente, né? Essa movimentação ela é comum a qualquer jogo que se a gente analisar, pelo menos aí uns 10... Subir a escada, por exemplo. Subir também, que é o movimento de flexão do quadril. Sempre todos usando. Coisa linda. Maravilha. Doutor João, quero agradecer muito. Doutor João Bergamaschi. Boa aula, hein? Muito obrigado, viu? Desculpe as... Imagina, precisando... Bom, pelo menos a gente entendeu, né, João? O negócio está...